Fala pessoal, bem-vindos ao canal CLT Investidor. No Radar da Semana, vamos falar sobre como o mercado brasileiro mostrou força com a bolsa em alta, o dólar em queda e o IFIX mantendo o ritmo positivo. Também vamos trazer uma análise do fechamento do primeiro trimestre e as nossas principais visões em relação a como se comportou a economia de modo geral. E no final vamos trazer algumas sugestões de investimentos e de estudos para vocês estarem aprofundando para os próximos meses aí fazer os seus aportes. Em relação ao Ibovespa, o índice fechou a semana com um novo recorde, chegando a 197 mil pontos. O movimento foi impulsionado pela entrada de capital estrangeiro, a queda da inflação e o otimismo quanto ao cenário global com a redução das tensões no Oriente Médio. Setores como financeiro e energia lideraram os ganhos, refletindo a confiança dos investidores na retomada da economia. Como a gente pode ver aqui, o índice iniciou a semana em 190 mil pontos, o próximo 190 mil, e atingiu a máxima e o novo recorde no decorrer da semana, fechando com força, mantendo a força a partir do dia 7, aí, mantendo no crescimento até o final da semana. Um outro ponto importante, na contrapartida desse fluxo de investimentos, a gente vê o gráfico de fluxo estrangeiro na B3, com esse grande pico aqui, que ele fechou no dia 8, né? O corte dele foi dia 8, com um pico de 2,6 bilhões, e a saída do institucional e pessoa física nesse mesmo cenário. Então, a gente vê o que foi esse reflexo que surgiu até o final da semana, começou a partir do dia 8 com a entrada do fluxo estrangeiro na bolsa. O outro ponto importante, quando a gente analisa o dólar, a moeda chegou a 5,02, refletindo esse movimento anteriormente que nós citamos aqui, de aporte na bolsa, né, devido à redução das tensões e o aumento do apetite a risco do investidor estrangeiro, considerando a alocação nos países emergentes. Um outro ponto importante, quando a gente analisa os fundos imobiliários, veio bem de encontro na correlação com o Ibovespa, né, no qual ele veio vai gerando essa assimetria. No final da semana teve um ganho aí de 0,3 na semana, que vai reduzindo a assimetria, considerando que teve um crescimento da bolsa. Ele também vai puxando os fundos imobiliários devido à possibilidade de renda passiva interessante dentro desses ativos. Então, fundos como logística, escritórios seguem em destaque, enquanto os de shopping vão mostrando também uma recuperação. Em relação aos principais setores que estão em potenciais de investimento, o Romulo vai falar um pouco para a gente aí sobre quais são os setores de destaque ao final do primeiro trimestre e quais são os principais pontos que a gente enxerga de relevantes aí a partir do que nós tivemos no primeiro trimestre aí realizado. Perfeito, Juliano. Pessoal, só lembrando que esse canal ele não dá sugestões de investimento, é apenas de caráter educativo, mas a ideia aqui é passar um pouco da nossa visão, o que a gente vai fazer nesse momento. Então, considerando todo esse contexto que o Juliano comentou, e inclusive a tendência de queda de juros, inicia-se um período de melhora no crédito e no consumo. É mais fácil as pessoas terem crédito, conseguirem créditos, e as famílias tendem a ficar menos endividadas. E isso, né, já faz com que o mercado fique mais otimista. Claro que já está parte disso precificado, tem riscos externos e etc., mas tem uma previsão de menos sufoco, menos aperto para as empresas e a economia tende a andar. Ou seja, esse é um trimestre de virada, mas ainda não é nada bom, não tem uma tese confirmada. A teoria, nesses cenários, ela diz que o varejo deve começar a reagir. Então, com juros melhores, os créditos melhoram, o consumo começa a reagir, e o poder de compra, né, ele pode surpreender positivamente. O ramo também de construção civil tem benefício direto com a queda de juros, melhora gradual na venda dos imóveis, e a expectativa disso acontecer, ele acaba sendo mais importante que o resultado atual. O mercado ele precifica o valor das ações, a valorização com base em projeções futuras. Claro que esses setores que eu comentei, especialmente o varejo, eles são setores, entre aspas, problemáticos aqui no Brasil. Eles têm picos de alta,
teve várias ações que tiveram valorizações exponenciais, principalmente nesses períodos de juros mais baixos, mas depois eles sofrem muito. Então, é um setor que você precisa saber o que você está fazendo, saber a sua estratégia, porque senão você vai ficar preso em um setor muito complicado aqui no Brasil. Agora, um setor que realmente faz parte da nossa carteira, que a gente gosta muito de investir, são nos fundos imobiliários. A reprecificação já tem acontecido com os juros caindo e com a perspectiva dos juros cair, tem um menor desconto patrimonial e o fluxo de investidores ele começa a aumentar. As pessoas saem da renda fixa e começam a ir para investimentos mais perenes. E fundo imobiliário é excelente para isso. Num momento de um outro setor que vale a pena destacar são os bancos. No momento de juros em queda, os bancos tendem a sofrer. Mas no Brasil, o banco não sofre nunca. É lucro em cima de lucro. Então, eles vão continuar lucrando bem, mesmo com as margens caindo. Não tem grandes surpresas nesse setor. E quem investe no longo prazo, pensa no longo prazo, pode ser uma excelente oportunidade de entrada. Os bancos tendem a não ser tão estrelas, né? Ser tão mainstream como os outros segmentos tenderão a ser nos próximos meses. E o que, teoricamente, pode decepcionar são os commodities, que ele tem uma dependência externa muito maior, tem menos previsibilidade, dependência, né, dos nossos commodities aqui no Brasil, que é petróleo e minério, concentrada em pouquíssimas ações. Então, isso é um setor que vale a pena ficar esperto. A gente está num momento de alta desses segmentos e quando a euforia está muito grande, o que costuma acontecer no mercado é queda. Então, resumindo tudo isso, né, o que o mercado vai olhar daqui para frente, considerando os resultados do primeiro TRI de 26, que vão começar a sair nos próximos dias aqui? Bom, sinais de aceleração, é para acontecer isso. Sinais de aceleração da economia, crescimento da receita, comentários sobre demanda, sobre crédito, projeções do segundo semestre. Então, o que o mercado está buscando? Uma confirmação de virada. Então, diante desse cenário, vale a pena a gente consolidar a nossa estratégia, entender o que esses movimentos significam dentro da nossa estratégia. Como é que a gente opera o curto prazo, como é que a gente opera o longo prazo, quais são as opções de entrada, quais são as opções de saída, justamente para a gente conseguir maximizar a rentabilidade. Então, usar estratégias como venda de put, venda de call, também pode funcionar bastante nesse período de confirmação de mercado. Então, conclusão, depois de uma semana de otimismo, bolsa em recorde nominal histórico, dólar em queda, FIIs em alta, o investidor ele volta a enxergar oportunidade em qualquer cenário que ele olha aqui no Brasil. Dá para aproveitar esse momento, dá para revisar a estratégia na carteira, mas é um momento de muito cuidado. Quando todo mundo está muito otimista, é hora de ser um pouquinho mais pessimista e entender o contexto todo, não deixar se levar por esse otimismo desenfreado do mercado. Então, se esse vídeo, pessoal, te ajudou de alguma forma, deixa um like, comenta e compartilha para que mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo.